O Vanderlei falou também sobre o aproveitamento da base, mas com a base só não sobe. Dá para fazer melhor do que o que foi feito, mesmo com o orçamento que teve o Cruzeiro à disposição esse ano e no ano passado, Léo? Dá para fazer melhor, Cruzeiro tem alguns jogadores, Cirilo, que, na minha opinião, na Série B eles tinham que deitar. O Wellington Nem, por exemplo, que precisa entrar em forma, ficou muito tempo parado, é compreensível que ele não voe, mas tem que ter um planejamento para que ele voe no ano que vem. Sabe, pra na reta final ele tá voando, porque tecnicamente ele é diferente. O Giovani no meio campo do Cruzeiro, tirando os momentos que ele pensa que ele é mais do que ele pode, ele é um bom jogador, mas precisa estar fininho também. Então, algumas situações, o Marcelo Moreno é o melhor centroavante que o Cruzeiro tem. Já teve por um fio de que ninguém queria ver o Marcelo Moreno, mas aí viram uma realidade do Rafael Sobis, que já passou, que não dá mais, pro Thiago, que luta demais, mas que tem uma dificuldade para finalizar absurda, para ver que o Marcelo Moreno é o melhor centroavante. Tá, mas o Marcelo Moreno, vale a pena ter o Moreno, sendo que quase todo dia o Moreno é convocado? Porque você joga a Série B, ninguém é convocado da Série B, mas o Marcelo Moreno é. E volta e meia, ou o Moreno tá machucado ou o Moreno tá na seleção. E o Moreno é ausência no Cruzeiro. Então são certas avaliações que o Cruzeiro precisa fazer, que neste ano poderia dar mais. O Cruzeiro tem alguns jogadores que poderiam jogar mais. O Cruzeiro errou muito. O Cruzeiro contratou na baciada, o Cruzeiro contratou de forma corrida porque vinha outro transfer ban. Então o Cruzeiro errou muito este ano. O Cruzeiro tem uma folha cara, não só da herança maldita, porque esse é um capítulo à parte do que ele tem que honrar, mas o Cruzeiro tem uma folha cara por contratações equivocadas que essa gestão fez no ano passado e neste ano. Então dá para fazer mais, sim. A folha salarial do CRB é no mínimo 3 vezes mais baixa que a do Cruzeiro. Ah, mas é o CRB. O que o Cruzeiro tem de maior do que o CRB nesse momento é a história, a camisa e a torcida. Porque time dentro de campo, o Cruzeiro não tem. Futebol dentro de campo, o Cruzeiro não tem. Então que o Cruzeiro tenha humildade para olhar para os outros, parar de ficar olhando para as estrelas e olhar para o que tem na frente e subir um degrau de cada vez. E essa palavra se chama humildade. Com humildade, o Cruzeiro consegue montar um time fechadinho, arrumadinho e subir para a Série A. Porque o que ele tem que os outros não têm, ele tem que parar de abrir mão, né? Que é o tamanho que ele tem, a torcida que ele tem, parar de fazer raiva na torcida, Cirilo. A dificuldade que talvez, uma das dificuldades que talvez se teve recentemente, no ano passado e nesse ano, é entender que a história construída pelo Cruzeiro, que talvez seja quase que incomparável no cenário nacional, ela não entra em campo nesse momento, ela não joga, né, Léo? Ela não joga. E a pandemia atrapalhou muito o Cruzeiro, mas beneficiou por outro lado, tá? Porque a torcida faz muita falta, mas com esse futebol que o Cruzeiro mostrou, com os erros da gestão, das escolhas, com contratações equivocadas, com um futebol ruim, essa mesma torcida ia cobrar demais no estádio. Então, o Cruzeiro, de certa forma, teve, entre aspas, uma boa vida da pressão da torcida. Porque seria todo dia, a torcida não ia deixar de vir no campo, não. E alguns jogos horrorosos que o Cruzeiro fez, uns empates que o Cruzeiro cedeu, tivesse torcida no campo, teria muito mais cobrança. E aí vem naquele problema, que vem uma sequência de erros, porque a torcida ia cobrar, com razão, porque o futebol é ruim, os jogadores não jogam porque não recebem, aí eles apontam para a direção, a torcida cobra da direção e a direção não sabe o que fazer. Então, o Cruzeiro precisa se unir em todas as instâncias. Patrocinadores, investidores, torcida, jogadores, direção. O Cruzeiro não pode se dividir. E o Cruzeiro tem cansado, Cirilo, o seu principal patrimônio, que é a torcida. A torcida do Cruzeiro está desanimada. Não é nem ela tá pé da vida só, nem não. O Cruzeiro está conseguindo desanimar a sua torcida. Isso é muito preocupante. E eles só precisam de um pouquinho de trabalho bem feito, porque eles vêm aqui, eles ajudam, eles consomem o clube. Ah, mas o Cruzeiro tem hoje muito, o seu quadro de sócios diminuiu muito mais. É claro, pô, vocês queriam o quê? Eles não sabem nem para onde está indo o dinheiro, porque o salário não é pago. É um ralo, porque puxa ali o dinheiro, vai embora. E o torcedor põe no dinheiro, ele não podia vir no campo. Qual a razão de ser sócio? O Cruzeiro precisa de bom planejamento, de marketing, de criatividade e de entender de futebol, de contratar bem,
eu tenho uma graninha aqui, Cirilo, dá pra contratar só 2 jogadores, isso é a minha realidade. Então não erra nessas 2, porque o Cruzeiro poderia ter contratado uns 10 e errou nos 8. E da turma que tá aí, Léo, que você tá observando para essa temporada, caras que estão jogando, que estão tendo sequência, que você acha que pode permanecer, já que a gente tá falando de 2022, olhando adiante, e que você acha que dá para fazer da turma que tá aí, Léo? Então, eu vou pegar uma resposta do Eduardo Panzi, acho que foi com o João Vitor Xavier, perguntando pro Panzi quem deveria ficar. No momento, todo mundo, né, Cirilo? Porque não pode contratar, então tem que ficar com todo mundo, pra tentar ter o time pro ano que vem. Mas tirando, se o Cruzeiro consegue solucionar isso, tem alguns jogadores, eu acho que o Cáceres é um bom lateral para disputar a Série B, não vive o seu melhor momento, mas é um bom lateral. O Ramon já mostrou que quando bem acompanhado pode jogar mais, porque quando era Ramon e Manuel, o Ramon não tinha pataquadas. O Matheus Pereira vale investir, o Adriano vale investir, o Giovani em forma, vale investir. O Nonoca, Lucas Ventura, tem mais oportunidades, vale investir. O Bruno José, o melhor jogador do Cruzeiro nesse ano. Segurar um Vitor Leque, definir um centroavante, falar com o Thiago que para ser centroavante tem que saber finalizar, senão não adianta, muda de posição, de outra coisa, porque ele luta muito, mas ele peca muito nas finalizações, ele precisa aprimorar. O Cruzeiro tem alguns bons valores de realidade de Série B, porque ninguém na Série B tem um grande time, inclusive o Cruzeiro também não tem. Mas com um trabalho certinho, salários em dia, com uma cobrança devida e um time bem organizado, com aí sim o tamanho que o Cruzeiro tem, com a camisa que tem, com a história, com a torcida que tem, aí o Cruzeiro sobe com um pé nas costas, Cirilo. Não é tão difícil, mas é preciso começar a acertar nas decisões.